maior. Muitos o conheceram. E se viesse em seu estado natural, livre daqueles momentos difíceis que passou, as manchas de dúvidas eram intensas e são intensas. Por isso que a materialização se dá da forma última, por opção, da qual mais é lembrada. Enquanto o espírito não se desliga dos sentimentos terrenos, as dores do desencarne continuam. Porque ele ainda tem a sensação de estar no meio dos encarnados. Ele ainda não se conscientizou do seu desencarne. Por isso as dores se estendem no plano espiritual, mas não reais. Só imaginada. Esse sentimento assim de dor, de sede, de fome do desencarne pode durar muito tempo? Depende do comprometimento de cada espírito. E depende da forma rigorosa que exerceu enquanto encarnado. Quanto mais dura, quanto mais violenta, mais intensa e mais tempo se leva para adquirir o merecimento da libertação. Quando esses espíritos necessitados ainda com essas dores se aproximam dos médiuns, eles conseguem passar este sentimento para os médiuns? Depende do estado de equilíbrio de cada um. Aqueles cuja sensibilidade é extremamente elevada têm a sensação de estar com aquele momento, com aquela dor e com aquele sentimento de estar se findando. O texto nos fala que o espírito, ao enxergar a luz, planará leve. Diz também que é uma sensação que Deus oferece para se enxergar os horizontes. O senhor pode me esclarecer melhor essa parte? Cada filho que, através do desencarne, chegar ao plano espiritual, passa por seu momento de desfrute de uma sensação terrena que já não mais existe. Dependendo da fortaleza em que se sente, da fortaleza em que se sentiu e que se praticou no período de encarnado, perdura no plano espiritual, causando assim a perdição nos momentos de desencarne. E quando, por merecimento, é recebida a energia do amor e a sensação de luz de um horizonte, Deus lhes oferece a oportunidade de superar todos os seus espinhos e transformá-los em amor. É um momento sublime da libertação de todos os sentimentos ainda cultivados. E assim, a oportunidade de estar sendo arrebanhado. A gente sabe que o espírito pode escolher como irá se apresentar para aqueles médios que têm o dom da visão, né? Tem uma situação que aconteceu na casa com uma criança, alguns dias após o desencarne, veio deixar uma carta para os pais.
O Zé Carlos via como sendo um jovem, adulto já. As palavras das palavras da carta também não eram de uma criança. Por que esse espírito escolheu vir assim, se poderia causar dúvidas a quem recebeu a carta? Era para que alguns de seus familiares ou conhecidos muito próximos estar presente. E quando foi exposto de quem se tratava, não tinha quem reconhecesse. Mas precisava existir alguém que pela dor sentia o desencarte daquele filho, o desencarne daquele filho. E a materialização em momentos anteriores, mais crescidos, era a forma que seria enxergado por aqueles que o cuidaram até aquele momento. Mas a infelicidade da falta de fé não os trouxe para sentir e ver que eles iriam ser beneficiados com a materialização daquele espírito que tão novo se foi em existência anterior e que mais novo ainda estava se indo. Um sentimento de obrigações cumpridas. Era a forma de já ter conhecido o espírito que até aquele momento houve o convívio, mas iriam enxergar de quem se tratava e ia compreender as razões daquele momento. Então quer dizer que esse jovem já tinha convivido com aquela família. Isso mesmo. Como jovem. Isso mesmo. E voltou depois e ficou só aqueles anos de criança. Então, como jovem, eles iriam reconhecê-lo, se eles estivessem aqui. Isso. Que fazia parte de um mesmo grupo familiar do plano espiritual. Entendi. Sua bênção, irmão. Deus abençoe. Aqui no tema do livro da Aparência, tem um texto aqui. Nós, como servidor da casa, às vezes pode encontrar essa pergunta pelas necessidades que aqui aparecem. Que os tempos dos desencarnados são diferentes da Terra. Como se explica isso se caso vierem fazer esse tipo de pergunta para a gente? A resposta é única, filho. O tempo do plano espiritual é totalmente diferente do tempo conduzido pelo homem na Terra. São explicações que só irão entender e compreender quando estiver no plano espiritual. Alguns que estudam a espiritualidade há mais tempo que eu me disseram que o tempo na espiritualidade, no desencarnado, no plano espiritual, é ausente. Isso confirma? Ele é ausente da forma que nós entendemos. Mas ele é muito intenso e presente na interpretação de cada irmãos perdidos, pertencente ao plano baixo espiritual, que também tem um tempo extremamente longo para conseguir o merecimento da luz. E o tempo dos bons espíritos, trabalhadores e servidores do Criador, são aqueles protetores, orientadores da humanidade. Esses não têm o tempo que nós, ou que o encarnado, imagina.
porque não tem o que se entende aqui por descanso. E aqui não tem o que se tem por aqui de desânimo. É sempre muito intensa as ações dos irmãos espirituais. Essa diferença, que está aqui no livro também, que são espaço entre elevação espiritual. Como se explica isso, a elevação diferente entre o plano espiritual, de um espírito para o outro? Filho, se você tiver a oportunidade aqui nesta existência de conversar com alguém que está mergulhado nas trevas desta existência, você tem uma imaginação de tempo diferente, com uma indignação do que descobrir. Mas se você tem a oportunidade de ter uma conversa com um irmão extremamente elevado, caridoso e bondoso, dedicado ao amparo a todos os necessitados, você não percebe as horas desta oportunidade de conversa. Pela rapidez que se envolve e se aceita todas as colocações e explicações dadas. É a mesma coisa no plano espiritual? Quanto mais elevação, ou degrau assim entendido, mais leve, e o tempo parece muito intenso e grandioso, mas de uma rapidez de deslocamento, de ações de amparo e de entendimento. Então, concluindo, essa diferença de elevação é o grande conhecimento associado ao grande amor e caridade. Isso. Oi? Tá? Não? Eram essas duas perguntas, professor. A explicação lógica do tempo imaginário entre a Terra e o plano espiritual se dá ou se mostra a muitos que passa por momentos de grandes fragilidades entre o estar encarnado e o desencarne em situações extremamente difíceis. Um afogamento, para quem está no momento de estar contraindo e ingerindo as águas, impedindo o ar, é uma eternidade até o momento do desencarne. Mas para quem está do lado de fora, é rápido demais entre o momento do socorro e o momento da finalização da vida. Deus abençoe a cada um. E que possa, assim, se fortalecer no entendimento dos dias atuais. Que a mensagem aqui, concedida pelos nossos irmãos espirituais, que sejam muito bem aproveitadas
e compreendidas. Deus abençoe. Assim seja.